Olá, meu nome é Derek Andrei e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já deixe o seu like para ajudar o meu trabalho e fazer com que esse vídeo, esse conteúdo, possa chegar ao maior número de pessoas possível. Bom, hoje iremos adentrar na aula 4 do concurso SMV. Falaremos mais propriamente sobre os militares. Conceituaremos o que seria ser um militar, conceituaremos assim a sua natureza jurídica, falaremos de algumas de suas peculiaridades, como por exemplo, o que é posto, o que é graduação, o que são círculos hierárquicos, e também adentraremos propriamente nas classificações internas dos militares, como o que é federal, da ativa, inativo, estadual. Bom, tentaremos aqui nesse vídeo abordar e conceituar, explicando cada um desses pontos conforme a profundidade que a prova do concurso SMV requer. Bom, dito isso, para falarmos propriamente da natureza jurídica de militar, temos que saber anteriormente que a administração pública exerce suas funções através de órgãos, pessoas jurídicas ou de agentes públicos. E é sobre o prisma dos agentes públicos que se encontra o prisma militar, ou seja, o militar está dentro do que se caracterizaria como agente público. Mas o que seria então agente público? Agente público é todo aquele ou aqueles que definitivamente ou transitoriamente exercem alguma função estatal, alguma função do Estado. Nessa esteira, o agente público que exerce a função militar recebe a denominação estrita de militar. Então, mas ainda assim ficou meio vago, Derek. O que seria militar? Qual seria o seu conceito? O militar, então, em sentido amplo, é toda aquela pessoa física que integra as Forças Armadas ou as forças auxiliares das Forças Armadas, visto que eles exercem uma atividade tipicamente militar. Mas aí você pode se perguntar, beleza, mas o que seriam essas forças auxiliares? Bom, as forças auxiliares das Forças Armadas são nada mais, nada menos do que as polícias militares e os bombeiros militares dos estados, conforme prediz o parágrafo 6º do artigo 144 da nossa Constituição Cidadã. Então, os bombeiros e as polícias militares compõem as forças auxiliares do Exército Brasileiro. Todos caminhando até aqui, vamos com calma que a gente vai conseguindo elucidar. Vamos falar agora da natureza jurídica do militar. Como tudo no direito, isso é um ponto que não encontra, que é muito controverso, não é um conceito delineado. Todavia, para nossa prova, nós temos que entender do ponto de vista majoritário, que prediz que militar é uma categoria especial de servidor público. E essa especialidade ou especificidade se dá em razão da natureza de sua atividade, que é constitucional. Como nós já vimos no caput do artigo 142 da Constituição, diz que o militar ou as Forças Armadas destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e à manutenção da lei e da ordem. Então são essas atividades peculiares dos militares. Eles se destinam com o sacrifício, com a possibilidade do sacrifício da própria vida, a defender a pátria, a garantir os poderes constitucionais e a zelar pela manutenção da lei e da ordem. Então, repetindo, a especificidade ou a especialidade dos militares é encontrado nas suas destinações constitucionais, quais sejam a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e a manutenção da lei e da ordem, que se dão com o sacrifício da própria vida. Bom, vencida essa etapa de conceituar a natureza jurídica,
falemos agora a respeito da classificação dos militares. Como eles se classificam? Temos 3 tipos majoritários de classificações, que são mais usuais. A primeira delas é a distinção entre militar federal e militar estadual. Militar federal é aquele integrante das Forças Armadas e militar estadual é aquele integrante da polícia ou do corpo de bombeiros estaduais, que são as reservas auxiliares ou as forças auxiliares, que são reserva do Exército Brasileiro, conforme prediz, como eu já disse um pouco antes, o parágrafo 6º do artigo 144 da Constituição Federal. A segunda classificação é uma classificação interna da própria estrutura militar. Eles são divididos entre militar da ativa e militares inativos. De acordo com o artigo 3º, parágrafo 1º, a linha A da Lei 6.880, que é o Estatuto dos Militares, os militares da ativa são, isso é muito importante que você anote, né? Que você grave, porque isso provavelmente é uma questão de prova. Então, os militares da ativa são os de carreira, aqueles que passam num concurso público para a carreira militar. São também os incorporados nas Forças Armadas através da prestação do serviço militar obrigatório, que é aquela rapaziada com 19 anos, que são os recrutas, o pessoal que advém do alistamento militar obrigatório anual. Também são os da ativa, os componentes da reserva das Forças Armadas, quando convocados, incluídos, designados ou mobilizados para o serviço ativo, ou seja, são os da reserva quando voltam para o serviço ativo. Também são do serviço ativo os alunos dos órgãos de formação das carreiras militar ou da ativa ou da reserva. E por último, e mais importante também, em tempo de guerra, todo e qualquer cidadão brasileiro é entendido como possivelmente ou potencialmente da ativa. É isso mesmo. Qualquer pessoa em tempo de guerra pode ser chamada a lutar a guerra pelo país. Então, teoricamente, é para isso que serve o alistamento militar obrigatório anual, para dar uma noção militar para todos nós brasileiros, indivíduos do país. Caso alguma guerra aconteça, nós temos uma preparação mínima, certo? Para ajudar o nosso país. Mas, então, qual seria a terceira classificação? Antes disso, tem a classificação dos inativos. Nós dividimos em ativos e inativos. Bom, na linha B desse mesmo parágrafo, diz lá quais são os inativos, que são basicamente 3. Os da reserva remunerada, os reformados e os PTC. Reserva remunerada é constituída pelos militares que já saíram do serviço ativo, mas que por um tempo podem ser chamados a prestar novamente esse serviço. Traduzindo, é como se eles estivessem de stand-by. Eles não estão mais trabalhando, eles já têm a expectativa de ser reformado, mas eles ainda não estão reformados. Ou seja, eles não trabalham mais, mas se precisar, a qualquer momento, qualquer eventualidade que seja, ele pode ser convocado novamente a trabalhar naquele quartel, naquela sua força. Os reformados já estão dispensados definitivamente da prestação do serviço ativo, ou seja, ali foi desligado de fato, não está em stand-by mais. E o TTC, que significa tarefa por tempo certo, são os que já foram para a reserva, mas que por alguma maneira, por alguma necessidade do quartel, são contratados como civis a fim de realizar uma tarefa determinada, uma tarefa por tempo certo. Daí vem o nome TTC, que geralmente são contratos anuais, que vão se renovando por um período de tempo. Mas vamos lá. Agora a terceira classificação, e que também é muito importante, que
está resignada quanto aos círculos hierárquicos. Essa classificação divide em oficiais e praças. Mas antes disso, é importante saber o que propriamente é um círculo hierárquico. Bom, círculo hierárquico, conforme a legislação militar, são âmbitos de convivência entre os militares de mesma categoria, por isso essa divisão entre oficiais e praças, e esses âmbitos de convivência têm a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estrita confiança. Essa é a definição que está exposta no artigo 15 do Estatuto dos Militares. Então, basicamente, você tem que gravar essa definição, ou gravar uma definição bem próxima disso, com as palavras-chave, que compõem assim, âmbitos de convivência entre militares de mesma categoria, com o intuito de desenvolver um espírito de camaradagem. Então, que são círculos hierárquicos, âmbitos de convivência que tem a função principal de desenvolver um espírito de camaradagem. E ele se dá entre militares de mesma categoria. Mas lembra que eu disse que há uma divisão entre oficial e praça? Bom, comecemos então com oficial. O oficial é aquele militar cujos círculos hierárquicos são denominados postos. Ou seja, oficial tem posto. Já a praça é aquele militar cujo círculo hierárquico é denominado graduação. Então, em suma, em resumo, oficial tem postos e praças tem graduação. Posto é de oficial, graduação é de praça. Mas, Derek, o que isso representa? Qual a diferenciação advém dessa questão? Bom, o oficial, o posto, ele é dado por um ato solene, confirmado através de carta patente, e esse ato é dado pelo presidente da República. Já a graduação, que é relacionada aos praças, essas graduações são dadas através de uma autoridade competente, ou seja, pode ser uma autoridade maior do próprio quartel, como um comandante do quartel, por exemplo. Elas não requerem a solenidade que um posto requer. Não requer uma solenidade que um ato que um posto oferecido a um oficial requer. Então, isso já diferenciará lá no futuro quanto ao que tange a uma possível demissão relacionados aos oficiais e licenciamento relacionado às praças. Para se tirar um oficial ou uma praça do serviço ativo das carreiras militares, um oficial requer uma disposição muito mais solene. Há um tribunal por trás disso, um tribunal que é feito para ver se ele é indigno ou incompatível com o cargo. A praça não, é um rito muito mais facilitado, um rito muito mais simples para que ela seja licenciada do serviço ativo. Todavia, não só sobre esses dois modos globais tem-se a diferenciação entre os círculos hierárquicos, ou seja, tem-se os oficiais, as praças, mas tem um terceiro que está no limbo entre os dois, que pode ser um limbo entre os dois, que são as praças especiais, que nada mais são do que os alunos de formação das escolas navais, como aprendizes de marinheiro, colégio naval, escola naval, até mesmo os senhores, futuramente, quando passarem nessa prova, serão denominados praças especiais, pois estarão cursando lá um curso que aqui no Rio de Janeiro, por enquanto, ainda é no CIAW. Então, esse foi a aula de hoje. Hoje falamos sobre a natureza jurídica dos militares, conceituamos o que seria um militar em sentido amplo para a doutrina, que seria aquele que tem atividade estatal com destinação especial, que são as destinações constitucionais. Falamos acerca das classificações dos militares entre militares federais e militares estaduais. Falamos também acerca da sua classificação no que concerne ao ser da ativa ou ser inativo,
que está lá no Estatuto dos Militares. Falamos também sobre a sua diferenciação no bojo dos círculos hierárquicos entre oficial e praça, e uma terceira denominação especial, que são as praças especiais. Bom, por hoje é só, espero que tenham gostado dessa pílula de conhecimento. Se você gostou do vídeo, peço que compartilhe o meu trabalho, a fim com o intuito de que ele chegue ao maior número de pessoas possíveis e possa ajudar o maior número de pessoas possíveis também. Se você conhece alguém que está estudando para concurso, indique o concurso da SMV, que é uma bela de uma oportunidade, certo? Então, nos veremos aqui na próxima aula, no qual falarei sobre as especificidades constitucionais contidas do artigo 142, que já demos uma introdução, foi na primeira aula, até o artigo 144 da Constituição Cidadã. Bom, por hoje é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.